Olá, bom dia. Na Universitária agora são 11 horas e 30 minutos. Estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e hoje estou na companhia da repórter estagiária Cecília Fernandes. Olá, Cecília, bem-vinda. Obrigada, Ana Flávia. Bom dia para você e bom dia aos ouvintes do Intercampus. É bom lembrar, Ana, que o programa Intercampus pode ser ouvido pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana, você pode acompanhar uma edição especial no sábado, 7h30 da manhã, e no domingo, às 10h30 da manhã. E olha só, estão abertas as inscrições ao projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, o curso livre de artes da Faculdade de Artes Visuais. Serão ofertadas os cursos de modelagem da figura humana e introdução à história da arte. As aulas ocorrerão às segundas e sextas-feiras, das 2 da tarde às 5h40 da tarde, no prédio da FAV, que fica no campus Samambaia. Para se inscrever é preciso ter mais de 14 anos. A taxa de matrícula dos cursos é de R$ 100 e as vagas são limitadas a 20 alunos por curso. As inscrições vão até o dia 27 de março. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. Quem vai conversar com a gente é a jornalista Maiara Jordana. Olá, Maiara, tudo bem? O que é que você nos conta hoje? Olá, Ana Flávia, Cecília, a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Hoje nós vamos trazer informações sobre pesquisa e mais notícias do IFG, Ana Flávia. Conta aí pra gente sobre essa pesquisa. Olha só, uma pesquisa realizada por um professor do campus goiano do IFG mostra que em determinados bairros da capital, as árvores são retiradas para dar lugar a áreas comerciais. O estudo consiste na tese de doutorado do professor Fábio de Souza, que é docente nas áreas de engenharias do campus goiano do IFG. A pesquisa revela a supressão arbórea no centro e no setor marista. No centro, foi analisada a região compreendida entre a Avenida Tocantins, Goiás, Araguaia, Paranaíba e a Praça Cívica. Já no setor marista, o levantamento leva em consideração a Avenida D, a Rua 87, a Rua 148, a Avenida 136, a Rua 90 e algumas alamedas principais do setor, como as Avenidas 85 e Mutirão. De acordo com a pesquisa, nas áreas da região central, aqui no setor central em Goiânia, em 1961, havia 2.125 espécimes de árvores, sendo que mais de 75% delas estavam dispostas em calçadas e outros 24% em canteiros. Em 2016, esse índice caiu, baixando para 48,33% de árvores em calçadas e 23% de árvores em canteiros. Nos mesmos locais, em 1961, no centro, havia 264 lotes comerciais nas vias, aumentando para 725 no ano de 2016. Já no setor marista, a redução do número de árvores caiu de 4.282 para 3.585 entre os anos de 1992 e 2016. No mesmo período, o número de áreas comerciais no bairro cresceu de 320 lotes para 1.455. Para realizar a pesquisa, o professor do campus goiano do IFG analisou fotos históricas, mapas de uso do solo e plantas de valores de imóveis que foram obtidos junto à Prefeitura de Goiânia para a criação de um método de cálculo de supressão arbórea a partir da utilização de softwares específicos. Maiara, e o professor nessa pesquisa, ele conseguiu identificar aí por que dessa retirada de árvores? Sim, Ana Flávia. Segundo o professor Fábio de Souza, esse processo de retirada das árvores é consequência de uma cultura errônea que associa um menor valor ao imóvel comercial que possui árvores em suas fachadas. O professor ele critica o costume de tirar as árvores diante dos comércios com o intuito de não atrapalhar a visibilidade dessas fachadas comerciais. O professor acredita, no seu estudo, que um plano diretor de publicidade ele poderia auxiliar nesse processo, além da atualização do plano diretor de arborização urbana de Goiânia, que está desatualizado. O último levantamento foi em 2008. O pesquisador explica ainda que as cidades precisam estar adequadas ao movimento de cidades saudáveis. Para se enquadrar dessa forma, um dos pontos relevantes é a valorização ambiental,
que leva em consideração a preservação do verde em canteiros e calçadas nas vias. Para mais informações sobre esse estudo, acesse a página do Campus Goiânia do IFG no endereço ifg.edu.br/Goiânia. E para quem quiser saber mais sobre as pesquisas produzidas por professores e servidores do IFG, o Campus Goiânia do IFG lançou ontem o projeto Flash da Ciência, que tem por objetivo promover a divulgação científica utilizando diferentes linguagens audiovisuais, como vídeos e podcasts, com o intuito de contribuir para a popularização da ciência, além de levar ao conhecimento dos públicos as pesquisas e projetos de extensão desenvolvidos no IFG. Nesta primeira edição do projeto Flash da Ciência, estão disponíveis o vídeo e o podcast sobre pesquisa de professores e alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que investigam os aspectos ambientais causados pelo aterro sanitário e os impactos desse aterro no meio ambiente. A proposta é que sejam lançados novos vídeos e podcasts no Spotify do IFG Campus Goiânia, quinzenalmente. Os pesquisadores e servidores do IFG interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a coordenação de comunicação para divulgar suas pesquisas. Muito legal. E conte com a gente aqui na Rádio Universitária para fazer a divulgação aí dos projetos de ciência de vocês, viu, Mayara? Com certeza. Muito obrigada pela parceria. Nós é que agradecemos. E, Ana Flávia, saiu também a relação dos candidatos aprovados na seleção de portador de diploma e transferência externa para os cursos superiores do IFG. A relação dos nomes dos aprovados pode ser consultada na página ifg.edu.br/estude no IFG. No site também estão disponíveis os editais de matrículas de cada campus do IFG. Aqui no Campus Goiânia, o prazo de matrícula termina nesta sexta-feira, dia 21. Os candidatos devem entregar a documentação exigida na Coordenação de Registros Acadêmicos Escolares, que fica na Rua 75, Centro. O horário de atendimento vai até às 7 horas da noite. E estão também abertas as inscrições para a segunda turma do curso de extensão do Campus Goiânia, Saberes e Sabores, habilidades básicas de preparo e venda de alimentos. Opa, e esse, Mayara, quem é que pode participar desse curso? Pode participar, Ana Flávia. O curso ele tem como público-alvo mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou em situações de risco de violência doméstica. As inscrições para o curso serão realizadas até amanhã, dia 21, na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Goiânia, que é parceira desse curso. A secretaria fica na Rua 16A, número 351, setor aeroporto, aqui em Goiânia. O horário de atendimento é até às 12h30. O curso oferece capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social na área de produção e comercialização de alimentos. As aulas serão realizadas no Campus Goiânia do IFG, nas terças e quintas-feiras, das 14 às 18 horas. Mais informações na nossa página ifg.edu.br/Goiânia. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira com mais notícias do IFG. A gente é que agradece, Mayara. Muita informação interessante. Até semana que vem. Até a próxima semana. Estamos apresentando Intercampus. A prática de exercícios físicos é uma grande aliada no combate ao estresse e ao sentimento de raiva. Isso é o que indica uma pesquisa científica que vem sendo desenvolvida na Universidade Federal de Goiás. Esse estudo está sendo realizado pelo profissional de educação física Thales Costa, que faz mestrado na Faculdade de Medicina da UFG, com orientação do professor Cláudio Lira, da Faculdade de Educação Física e Dança, também da UFG. Na pesquisa, ele analisa a relação entre atividade física e níveis de raiva em pacientes. Para saber mais sobre o trabalho que está fazendo, a gente vai conversar agora com o pesquisador Thales Costa. Olá, Thales. Obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Universitária. Olá, é um prazer estar falando com vocês e obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Então, Thales, o que você observou aí nessa relação entre o sentimento de raiva e a prática de exercícios físicos que motivou a sua pesquisa? Bom, o exercício físico já é comprovado que ele é uma ferramenta terapêutica não medicamentosa que ajuda em diversos tipos de doenças, Doenças cardiorrespiratórias, doenças pulmonares e também algumas doenças mentais, alguns transtornos mentais. Por que o exercício físico faz isso? Ele aumenta os níveis de serotonina, ele promove o bem-estar e ele diminui as emoções negativas. Então, por isso, a gente pode hipotetizar que o exercício físico pode ter um papel importante no sentimento de raiva, principalmente porque existe um sistema chamado sistema límbico, que faz parte do nosso sistema nervoso, e esse sistema ele comanda todos os sentimentos, e ele também comanda o sentimento de raiva. E já foi provado que a atividade física, ela influencia inteiramente esse sistema. Então, com base nisso, a gente hipotetizou que o exercício físico poderia melhorar sentimentos de raiva.
E aí, Thales, pelo que eu li sobre sua pesquisa, né, o resultado não é só durante a prática do exercício físico, mas isso perdura, né? Como é que você fez a sua pesquisa? Como é que foi esse público escolhido aí para o trabalho? Bom, o público escolhido para o trabalho, nós utilizamos mais por conveniência o público universitário, mas ele era aberto a todo mundo de 18 a 40 anos. Mas como nosso laboratório está localizado no Samambaia, nós preferimos utilizar a galera ali do Samambaia por ser um pouco mais acessível, né? Mas a pesquisa foi feita da seguinte forma, os voluntários visitavam o laboratório 2 vezes, nas 2 vezes eles viam um pacote de imagens. Esse pacote de imagens, ele é altamente validado também pela ciência e já foi usado em muitos estudos para estimular sensorialmente algum sentimento, seja ele de felicidade, tristeza, nojo, etc. Então é um conjunto de imagens que tem vários tipos de imagens. Nós fizemos 2 pacotes. Um com imagens aversivas, que era com o objetivo de gerar raiva na pessoa, e outro com imagens neutras, com o objetivo de não gerar nada, de ser neutro, como um controle. O que nós observamos foi que, utilizando um questionário de raiva para avaliar a raiva do indivíduo, nós observamos um aumento do nível de raiva após a apresentação das imagens aversivas. Certo. E aí vocês puderam observar, então, o quê? Que ao final, quem praticava exercício físico, mesmo vendo as imagens que geravam raiva, ficavam menos estressadas, é isso? Exatamente. Quanto maior o nível de atividade física da pessoa, menos ela foi incentivada a ter raiva com a apresentação das imagens. Então, uma pessoa sedentária, ela foi mais estimulada, e uma pessoa que era ativa fisicamente foi menos estimulada. Então, a nossa conclusão foi que a raiva, ela gerou o exercício físico, a ser ativo fisicamente, ele gera uma espécie de proteção contra estímulos raivosos. Então, a pessoa ela tem um maior controle sobre a raiva. Que legal. E além do estresse, da raiva, né, algum outro sentimento aí também entrou no escopo da sua pesquisa? Sim, nosso laboratório trabalha bastante com transtornos mentais, né, principalmente ansiedade. Então, nós utilizamos ansiedade também, questionários para avaliar a ansiedade pré e pós apresentação das imagens. Certo. Aí, no caso desse outro componente, o que vocês conseguiram descobrir? Bom, primeiro que o pacote de imagens aversivas gerou uma maior ansiedade, foi ansiogênico, né? Mas a gente não achou relação entre nível de atividade física e a ansiedade, apenas com a raiva. Entendi. E é possível saber aí que tipo de exercício físico pode ajudar mais no controle da raiva? Tem algum exercício aí que é mais eficaz nesse equilíbrio emocional? Assim, na nossa avaliação do nível de atividade física, nós utilizamos uma variável da fisiologia chamada VO2 máximo. Essa variável é um nível de condicionamento cardiorrespiratório da pessoa. Então, quanto maior o VO2 máximo, que é expressado em um número, né, maior o nível de condicionamento físico da pessoa. E esse VO2 máximo é condicionamento cardiorrespiratório. Os melhores exercícios para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório são os exercícios aeróbicos. Porém, eu ressalto aqui que qualquer tipo de atividade física vai promover benefícios, sejam benefícios físicos, tanto benefícios mentais. Então, a dica que principalmente meu orientador sempre fala, meu orientador o Cláudio sempre fala, é praticar exercício físico. Independente se seja aeróbico, independente se seja uma dança, uma luta, natação, musculação, o importante é fazer a prática, né? A prática de exercício físico. Uhum. E nessa pesquisa, Thales, vocês avaliaram também aí por que as pessoas, né, e por que algumas pessoas sentem mais raivas, e em que situação elas ficam mais estressadas? Vocês conseguiram identificar isso também? Na verdade, não. Nós utilizamos apenas as imagens, né, e junto com a pesquisa, houve um questionário para avaliar a raiva da pessoa durante o dia a dia, não apenas naquele momento. E também, nessa avaliação, nós identificamos o nível de atividade física como uma importante ferramenta para evitar-se ter raiva no dia a dia. Então, pessoas com um nível de atividade física maior, elas demonstraram ter mais controle e demonstraram expressar menos sua raiva no dia a dia.
E aí, Thales, você não terminou seu trabalho ainda, né? Mas finalizado o seu trabalho, como é que vocês pretendem divulgar isso, né? Para que as pessoas possam ter ideia, né, de que o exercício físico ele traz muito mais benefícios do que a gente pode imaginar, né? Sim, é inovador porque nunca ninguém pensou que o exercício físico podia atuar, né, também com a raiva, né? Então, eu acho... Até para o profissional de educação física, essa informação é importante, né, Thales? É muito importante, né? Porque no dia a dia nós estamos sempre sujeitos a situações estressantes, né? No trânsito, às vezes brigamos com algum parente, então a gente tem situações estressantes no nosso dia a dia. E aí a nossa pesquisa vai mostrar que o exercício físico pode atuar para evitar esse tipo de situação, não evitar esse tipo de situação, né? Mas evitar que você seja influenciado negativamente com essas situações estressantes. E mesmo que a gente faça só um pouquinho de exercício físico, será que a gente consegue esses benefícios? Bom, as diretrizes mundiais de atividade física sugerem uma prática de 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 de atividade física intensa. Então, 150 minutos não é muito, né? É uma quantidade, são 2h30, né, de atividade física numa semana inteira. Porém, mundialmente, uma das maiores desculpas para se não praticar exercício físico é a falta de tempo. Portanto, só 75 minutos de atividade física intensa já é suficiente por semana. E os benefícios aí são muitos, né? A gente pode até brigar menos no trânsito, né? Isso seria muito legal. Tá certo, Thales. Muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí, então, na finalização do seu mestrado. Obrigado a você. Foi um prazer falar com vocês. A gente que agradece. Nós conversamos com o profissional de educação física, Thales Costa, que pesquisou a relação entre a atividade física e os níveis de raiva. Estamos apresentando Intercampus. O Ministério da Educação, o MEC, determinou nessa semana às universidades e institutos federais do país que não paguem aos professores horas extras, adicional noturno e até aumento de salário por progressão na carreira, ou qualquer ato que resulte no aumento de despesas com servidores ativos e aposentados. Os reitores afirmam que a determinação atinge diretamente as atividades de ensino e pesquisa e pode levar a uma série de ações judiciais, pois fere direitos dos professores e servidores das universidades e institutos federais. Para falar do possível reflexo da medida aqui na Universidade Federal de Goiás, vamos conversar agora com o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil. Bom dia, professor Edivar. Obrigada por falar com a gente mais uma vez. Bom dia, Ana Flávia. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer os nossos ouvintes, né, nossos professores, nossos técnicos e também nossos estudantes e a comunidade em geral sobre essas questões que você menciona aí no início da matéria. Então, professor, hoje aqui comigo no estúdio também a nossa repórter estagiária, a Cecília, que também vai participar dessa nossa conversa, né, Cecília? Bom dia, reitor, tudo bem? Bom dia, Cecília. Tudo bem. É uma satisfação falar com você também. Então, professor, para a gente começar essa conversa, né, conta aí para a gente, né, como é que os institutos federais, as universidades receberam aí essa determinação do Ministério da Educação? Isso vai impactar na UFG? Olha, primeiro, assim, é preciso esclarecer um ponto. Não se trata de uma determinação, na verdade, um ofício que tratava do assunto da contratação de professores, né, que define o quadro de referência de técnicos administrativos e o banco de equivalentes de professores, né, esses valores pactuados no ano anterior, em 2019, a pedido do MEC, o ofício que informa esses bancos e esse quadro de referências chama atenção para uma lei que não é nova, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que acontece é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela realmente é uma lei que está aí, que o gestor não pode exceder o seu limite orçamentário. Entretanto, essa responsabilidade em relação à despesa obrigatória não é uma responsabilidade do gestor. A parte de despesa obrigatória, as universidades não têm autonomia sobre essa parte da despesa. Nós estamos falando de contratações, inclusive de benefícios, de direitos do trabalhador, de
adicional de férias. O que houve foi que esse ofício chama atenção e como é um ofício que vem de uma Secretaria de Orçamento do MEC, foi feita uma leitura e isso causou certamente um pânico e um desespero no sistema e alguns reitores já se adiantaram na precaução, né? Porque, claro, todo mundo teme pela improbidade administrativa, mas a gente entende que essa legislação ela se aplica sim, mas a despesa obrigatória, todo o ano e nos últimos 20 anos tem sido assim, ela vem com um orçamento menor do que o orçamento. E todos os outros anos, o tratamento foi o governo federal, o Ministério da Economia, anteriormente o ministério que corresponde ao Ministério da Economia antigamente, que era o planejamento, já fazia e cuidava dessa suplementação que necessariamente vai ter que ser feita, porque se a gente pegar os recursos de pessoal de qualquer universidade e de vários órgãos do país hoje, e fizemos uma conta simples, pegar a folha de janeiro e multiplicar por 13, que seriam 12 folhas mais o 13º, o orçamento seria insuficiente. Então, isso é que causou toda essa celeuma. Eu adianto que algumas conversas com o MEC já houve alguma manifestação, ainda que não oficial, e mesmo ontem o ministro da Educação afirma no vídeo que esses recursos não faltarão para o funcionamento. Então, houve toda essa movimentação, essa turbulência, mas eu imagino que nesse momento existe a preocupação ainda, mas as coisas estão chegando no seu devido lugar e os reitores estão, inclusive, nomeando dentro daquele quadro que é autorizado em função do tamanho de cada universidade. Então, professor, essas restrições, né, aí divulgadas, toda essa problemática criada, ela é menor do que está se dizendo, né? E a contratação, por exemplo, de professores substitutos está garantida, né? O início aí do semestre letivo para muitas universidades agora no início de março, isso está garantido. Eu posso falar pela Universidade Federal de Goiás. Nós estamos conduzindo da maneira como sempre foi conduzido essa operação desse momento, que é tanto de provimento dos cargos de pessoas concursadas do quadro de técnico, concursados no ano anterior, também do quadro de docentes, e os processos de seleção de substitutos estão em curso, e assim que esses processos forem encerrados, nós daremos o provimento, faremos a nomeação para garantir o início do ano letivo sem nenhum transtorno. Então, não dá para a gente negligenciar esse documento, que apesar de não trazer nada de novo, a novidade é que ele aparece numa comunicação do MEC para nós. Mas, com o devido cuidado, nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito para o bom funcionamento da universidade, dentro do que nos garante a autonomia universitária. Professora Cecília também tem uma pergunta para o senhor. Professor, existem outros problemas que afetam as universidades neste início de ano? Cecília, aí a gente pode escolher qual. Brincadeiras à parte, são inúmeros os problemas. Esse é um problema que é o problema do momento que estourou e que causou todo esse alvoroço. Mas é claro que a gente tem problemas seríssimos. No caso da UFG, a gente tem um passivo do ano anterior que está em torno de 20 milhões de reais, né? Isso corresponde a 3 meses das nossas despesas. Então, nós estamos trabalhando na possibilidade de suplementação orçamentária para a gente poder saldar todas as nossas contas em abertos do exercício anterior, para que a gente tenha a normalidade. Somado a isso, tem toda a discussão da medida provisória 914, que trata do processo de escolha de dirigentes das universidades, que fomos pegos de surpresa aí na véspera do Natal com essa medida, que traz um retrocesso enorme para as universidades. Temos as 3
propostas de emenda constitucional que estão tramitando no Congresso, a 186, a 187, a 188, que são também extremamente danosas para o serviço público em geral, para a ciência e tecnologia, porque uma delas prevê a extinção dos fundos, esses fundos que alguns deles são aplicados na ciência e tecnologia, como é o caso do FNDCT, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país. Outra que desvincula a obrigatoriedade do governo de aplicar em educação e saúde, aqueles percentuais constitucionais que a gente tem, que os estados têm que aplicar 25% em educação, o governo federal tem obrigação de aplicar 18% em educação, isso desaparece nessa emenda constitucional, além da PEC 186, que fala da possibilidade de redução de salário dos trabalhadores em caso do governo exceder as suas despesas. Então, nós temos inúmeras ameaças, inúmeras dificuldades pelo horizonte, e sem falar do projeto Futuros, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com esse projeto, já que o secretário da Educação Superior, que trabalhou na construção do processo, ele pediu exoneração, mas falou-se na possibilidade desse projeto ser apresentado ao Congresso Nacional. Então teremos um ano de muita movimentação no Congresso Nacional, que exigirá muito de todos nós, da comunidade acadêmica, para defender a universidade pública, gratuita, de qualidade, conforme a gente conhece. Então, temos inúmeros problemas. Temos o do dia a dia, que é o orçamento, né, o funcionamento da universidade, mas temos esse conjunto de medidas que ameaçam o futuro da universidade. Entendi, professor, mas vamos falar de coisa positiva agora, né? E no dia 2 de março, a gente tem o início do ano letivo na UFG. Como vai ser a recepção dos calouros nesse processo? Olha, na verdade, Cecília, a recepção dos calouros já começou. Desde o dia 18, já estamos no centro de eventos, né? Eu tenho passado lá todos os dias e acompanhado a movimentação dos calouros, juntamente com os seus familiares, né? Foi montada uma estrutura extremamente profissional e acolhedora pelo CGA, pela CAF, para que toda a tramitação da matrícula seja feita com absoluta transparência, agilidade, respeito às pessoas. A universidade dá um exemplo de como atender, de como receber. E é claro que isso se estende durante todo o mês de março na recepção. Teremos o início das aulas no dia 2, com o apoio dos estudantes, estamos fazendo muitas atividades interessantes. Num desses primeiros sábados aí após o início das aulas, provavelmente no segundo, no terceiro, faremos uma atividade a exemplo do que fizemos no ano passado, convidando os novos estudantes e os seus familiares, seus pais, para conhecerem um pouco tanto a equipe da UFG quanto a UFG. Então, e as possibilidades e as oportunidades. Então, estamos fazendo de tudo para que as pessoas sejam bem acolhidas, né, e uma vez conquistado esse espaço importantíssimo da universidade, consigam se manter na universidade e ter êxito, que é o nosso objetivo maior. Isso mesmo, professor. Professor Edvar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no programa Intercampus. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação falar com você, Ana Flávia, e foi uma satisfação também conhecer a nossa estagiária aí, a Cecília, que já mostra ser uma grande âncora aí do rádio goiano e brasileiro. Com certeza, professor, uma grande conquista aqui para a Rádio Universitária. Professor, muito obrigada e até semana que vem, então. Até semana que vem. E com essa informação, a gente vai encerrar o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.